Bom, vamos lá então. Pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao nosso evento, né, nosso webinar promovido aqui pelo Programa Saúde à Energia da Digital Medicina. Eu sou a Priscila, sou psicóloga e também gestora do Programa Saúde e Energia aqui na Digital Medicina. É um prazer recebê-los, né, todos aqui nessa manhã de sexta-feira para poder compartilhar conhecimento e com certeza auxiliar todo mundo que está aqui nesse tema tão relevante que a gente vai trazer hoje, né, sobre liderança consciente. Eu estou aqui com uma convidada super especial, a Catiane Silva, nossa psicóloga, também atua aqui conosco enquanto parceira, né, no programa Saúde à Energia. A gente vai trazer sobre um tema super relevante aqui para vocês, né, a partir de agora. E aí a gente inicia aqui o evento trazendo alguns recadinhos importantes, né, dentro desse processo. Fiquem muito à vontade para poder fazer perguntas, né, dentro do conteúdo que a gente vai estar trazendo aqui para vocês, né, serão respondidas no decorrer aqui do evento. Podem utilizar o chat, né, aqui para as perguntas. Eu vou estar passando aqui, intermediando com a Catiane, né, aqui dentro do nosso evento. A gente pede para que vocês, né, deixem ali o microfone desligado no período que a gente estiver aqui trocando ideia, mas se for alguma pergunta, fiquem à vontade também para poder trazer, além de usar o chat também. Fiquem à vontade também para poder ligar a câmera, vai ser muito bacana para a gente poder interagir com todo mundo aqui, ver quem está participando, tá? Então, é um prazer aqui para a gente estar com todo mundo, para a gente aproveitar ao máximo aqui o que a gente tem para trazer neste evento de hoje, tá? Bom, sobre a nossa palestrante, né, e também o que a gente vai discutir aqui hoje nesse encontro tão importante, trazer informações, né, fundamentais sobre o que é discutir sobre saúde mental, a importância da saúde mental dentro do ambiente corporativo, né, que é o que a gente está ali constantemente trazendo de informação, como criar um ambiente psicologicamente seguro, né? Então, aqui a gente traz fundamentalmente diversas informações, né, para as pessoas que fazem parte do nosso contexto hoje, né, profissionais clientes aqui, beneficiários. Liderança consciente é o nosso tema central hoje, a Caixinha vai mostrar, né, trazer aqui para a gente diversos subsídios, insights relevantes aí sobre esse tema, e trazer também, né, sobre a programação de energia, que traz para vocês aí diversos recursos importantes, e esse evento aqui já faz parte desses recursos, nessa discussão que a gente vai ter aqui, bem legal, bem prazerosa, nessa manhã de sexta-feira, ok? Queria apresentar agora a Catiane oficialmente, né, nossa palestrante, né, ela é psicóloga clínica e organizacional, formada aí pela Mackenzie, com mais de 15 anos de experiência, né, Catiane, e apoiando ali pessoas no desenvolvimento, nas organizações, e é uma grande apaixonada pelas relações humanas, tá, Catiane? Muito prazer, né, em ter você aqui com a gente. Obrigada, né, por ter aceito aí esse convite. Passo a palavra para você, para que você possa, né, também se apresentar, e já dar sequência aqui, né, ao nosso webinar, né, nosso tema central nessa sexta-feira de manhã. Bem-vinda. Obrigada, Pri, muito obrigada pela oportunidade. Gostaria de agradecer a todos também que estão aqui conosco, né, dedicando esse tempo, na verdade, nem dedicando, investindo em conhecimento. Então, é muito importante que vocês aproveitem da melhor forma possível. Espero contribuir com algumas informações e também sair com alguns aprendizados, né? Em toda relação que a gente entra, a gente quer ter essa troca de aprender e compartilhar aquilo que a gente tem. Então, hoje eu estou aqui para compartilhar um pouquinho sobre essa temática que, né, tem sido tão falada, tão presente nos últimos tempos e que hoje tem uma estrutura e um impacto muito significante no trabalho, né? Então, a gente vai discorrer um pouquinho sobre esse tema, tá bom? Fiquem super à vontade para fazer perguntas, levantar a mão se quiser fazer uma interação ao vivo, a Pri vai ajudar na mediação ali do chat, mas esse espaço é nosso, não é só meu, não é só da Pri, tá bom? Perfeito, perfeito. Vamos lá, então. Vamos lá, Pri. Para a gente começar, né, a pergunta central, né, o que é saúde mental? Saúde mental, ela está muito conectada com a questão do bem-estar, da qualidade de vida, né? Então, eu estou falando de uma qualidade de relações, da minha habilidade, da minha capacidade de realizar as minhas atividades diárias,
Então, ela está conectada com questões psíquicas e emocionais. Então, estou falando de saúde mental, eu estou falando exclusivamente sobre doença? Não, eu estou falando sobre qualidade de vida. E dentro desse contexto de qualidade de vida, de saúde mental, eu tenho como trabalhar de forma preventiva para que não ocorra o surgimento dessas doenças, que é tão falada, que decorre uma série de impactos nas organizações. Então, é um pouco disso que a gente vai trazer aqui como panorama, tá? Como que dentro deste ambiente corporativo, e vocês, sendo a figura de liderança, conseguem trabalhar de forma preventiva, criando um ambiente seguro. Um seguro no sentido psicológico, de desenvolvimento e de bem-estar. Combinado? Vamos lá. A Pri está comandando, então vocês vão ver que eu, às vezes, vou andar um pouquinho mais, a Pri vai acompanhando, tá bom? Mas, de forma geral, como eu disse, então a gente está falando sobre um conceito positivo, é um olhar que a gente tem para o indivíduo como um todo, então a gente fala de um bem-estar holístico, Então, quando a gente está mentalmente saudável, a gente está apto para realizar as nossas atividades, a lidar melhor com o estresse, a contribuir com a sociedade. Então, tem uma série de benefícios que nos levam para um lugar de bem-estar que impacta a gente e o nosso entorno. Tá? Pode ir lá, Pri. E aí, falando do contexto atual, do impacto disso nas organizações, quem vem acompanhando as redes sociais, telejornal, enfim, todos os nossos meios de comunicação, muito tem se falado sobre a saúde mental nas empresas. Nós estamos passando por uma crise, relacionada a esse tema, não só no Brasil, é uma crise global, E que crise é essa? Por que está tomando tanta proporção? Porque o crescimento, a quantidade de afastamentos que estão acontecendo, vem sofrendo um crescimento gradativo nos últimos anos. Então, se a gente para fazer um recorte no tempo dos 10 últimos anos, 2024, a gente bateu um crescimento de 68% dos afastamentos das atividades de trabalho das pessoas que estão aí contribuindo com o desenvolvimento do Brasil, com o desenvolvimento das empresas. Então, esse número, ele é muito alarmante. A gente está falando aí que uma mediana que a gente tinha de 200 mil afastamentos, a gente bateu aí 472. Então, assim, é significativo. E isso impacta nos cofres públicos, impacta na produtividade e resultado das empresas, impacta na saúde mental de quem está liderando também essas pessoas, Então, acaba virando todo um círculo vicioso que a gente fala, que vai gerando essa crise. Por isso que ela se instaurou como uma crise, Está sendo vista como tal. E olhando para tudo isso, o governo falou, precisamos tomar algumas medidas, E se a gente for ver aqui a questão do comportamento, de onde surgiu, que origem é essa, que impacto é esse, muito tem a ver com o momento que a gente viveu de pandemia, Então, ali a gente experimentou um outro olhar para o mundo, um outro tipo de relação de trabalho, relação com pessoas. A gente teve que lidar com muitas perdas, com isolamento, com o impacto financeiro, muita gente perdeu emprego, E quando a gente fala de impacto financeiro, a gente está falando de impacto de necessidades básicas dos seres humanos, A gente precisa de recursos financeiros para comer, para comprar uma roupa, para se locomover até o trabalho. Então, isso leva a gente para um estado de estresse, um estado de ansiedade grande que nos limita e nos impacta para realizar essas atividades diárias. Então, quando eu olho o crescimento do sintoma, dessa questão da ansiedade, ele disparou e passou a questão até da depressão, que era o principal ocasionador de afastamento para a gente estar dentro dessa temática de saúde mental. Então, gente, não é mimimi, não é uma forma do governo de arrancar dinheiro da gente, não, é um olhar consciente para a nossa situação atual e para esse acolhimento dessa temática que é tão importante, que nos resgate deste lugar de sofrimento, de dor e nos coloque novamente no lugar de potência, É muito legal o dado aqui, um dos que eu trouxe, que é do G1,
ele fala um pouquinho do perfil dessa pessoa que está sofrendo, né? Que está passando por essas questões de saúde mental. Então, a gente está falando de uma pessoa numa idade mediana de 41 anos, que o principal sintoma, como eu disse, é a questão do estresse, o principal ocasionador do afastamento é o estresse. Só que quando a gente olha a questão de gênero, a mulher, ela representa 70% desse afastamento, em detrimento do homem, né? E por que que a mulher, ela está sofrendo mais? A gente tem uma questão de carga de trabalho, a gente tem a responsabilidade de casa, né, as tarefas de casa. Muitas mulheres também passam por problemas de agressão dentro de casa, violência doméstica. A gente tem um agravante das diferenças dentro do trabalho, né? Então, a gente tem questões salariais, a gente tem uma série de temáticas que vocês estão cansados de ouvir, né, sobre essa questão da desigualdade da tratativa da mulher e do homem dentro do ambiente corporativo. E a gente tem também questões hormonais. Temos, né, que são muito importantes. E aí, essa questão hormonal, ela não é única, exclusiva da mulher. Se a gente for olhar também aspectos que ocasionam esse tipo de sintoma, também está associado a alterações de vitaminas. Então, a gente está falando de condições físicas, né? Então, olhar para a saúde mental é ter esse olhar, esse acolhimento holístico que a gente falou. É olhar o físico, é olhar o mental, é olhar o ambiente, para que a gente trabalhe na organização disso tudo, para trazer um equilíbrio que proporcione essa questão da qualidade de vida, né? E esses números que a gente está apresentando aqui não são pessoas, tá? São afastamentos. E afastamentos incluem recorrências. Existem pessoas que saem, voltam, né? E logo saem novamente. Então, que trabalho é esse que a gente também tem que ter dentro das organizações de receber esse colaborador, esse profissional, no retorno de uma licença por questões de saúde mental? Tem uma tratativa diferente. Não adianta eu fingir que esse tempo não existiu, que não existe um lugar de sofrimento e que a gente precisa trabalhar essa adaptação e acolhimento da pessoa para ela estar on-board, né? Para ela estar conectada com o momento da empresa. Então, tem todo um trabalho que é requerido aí da nossa liderança, que é a pessoa que está em contato direto com as pessoas, que está em contato direto com a liderança executiva, né? Se a gente for ver a hierarquia, esses líderes são os que estão se movimentando em diversas esferas dentro da organização, dentro do trabalho. Pode passar, Pri. E aí, diante de todo esse cenário, o governo entendeu que era hora de intervir, né? Então, vamos olhar aqui para o que a gente tem de situação, de caos, né, instaurado, o que a gente tem para resguardar, para suportar esse processo e a oportunidade que a gente tem de incrementar e melhorar. Nisso veio a revisão da NR1, né? De novo, outro tema que está em todo lugar, porque ele está acontecendo, ele já não é futuro, né? Quando fala, em maio vai começar as auditorias nas empresas, mas o trabalho começa agora, né? A NR1 já está te dando uma série de elementos para você mudar alguns comportamentos, processos, políticas da sua organização, já para que você não sofra impactos lá na frente. E aí a NR1, com essa revisão, ela vai trazer um pacotinho de elementos que vão ser auditados, né? Que eles entendem que tem impacto direto com a saúde mental dos colaboradores. E que pacotinho é esse? Né? A gente tem empresas aqui com a gente e no mundo, né, de diferentes formatos e tamanhos, né, diferentes organizações. Mas quando a gente fala de empresas, de negócios, a gente está falando de metas. Todo mundo trabalha com um objetivo, né? Quer alcançar um resultado específico. Então, todo ano tem o planejamento da empresa, as metas que serão estabelecidas e normalmente elas são compartilhadas. Então, que metas são essas? Elas são coerentes? Elas são tangíveis? A gente não está esticando muito essa corda para um lugar onde a gente corre o risco de que ela se rompa, né? E se rompa no sentido de esticar a corda do ser humano, do indivíduo que está lá operando essas atividades todas para atingir essa meta. A gente também tem esse limite dentro do nosso sistema, né, de como a gente funciona enquanto ser humano. Então, que metas são essas?
Então, é um olhar qualitativo, além do quant, além dos números que a gente precisa atingir, para que seja algo coerente e atingível e realista, né? Então, jornada de trabalho. Jornada de trabalho não é nenhuma novidade. Quanto mais a gente puxa, quanto mais a gente estica essas horas de trabalho do colaborador, isso gera um impacto na qualidade de vida dele, né? Nós somos seres humanos representando diversos papéis no mundo. Então, eu sou Catiane, psicóloga, sou psicóloga organizacional, clínica, sou mãe, sou filha, e tem uma série de outras representações, né? Quando eu excedo, quando eu puxo demais também a minha jornada dentro de um dos meus papéis, está impactando nas minhas outras esferas, que muito provavelmente são esferas importantes que te levam para um lugar de prazer, de saciação, né? Então, só trabalhar não vai te levar para um lugar de equilíbrio de vida. Então, jornadas de trabalho precisam ser avaliadas. Ah, Catiane, mas existem períodos que são de maior pico na organização, né? Dentro do mês, eu sou do financeiro, tem fechamento, tem vendas, bater meta. A gente tem períodos específicos que vai ter essa necessidade de um maior investimento de tempo, mas em contrapartida, o que eu posso flexibilizar para esse colaborador? É uma jornada flexível? É um descanso? É um banco de horas? Enfim, que negociação é essa para que todos tenham um benefício no final do dia, né? Tem muito forte É um olhar bastante global, né, Cá, porque são diversos fatores que estão envolvidos dentro desse contexto, todos fatores importantes hoje de ser olhado para a empresa. Não é uma novidade, só que agora está apertando. Agora, né, é o momento de olhar de verdade para tudo isso, né? E a partir dessa formalização que se tem, esse dever que se tem agora, é partir para a ação. Exatamente, né? Então, nada é novidade do que a gente está falando aqui. Mas agora, diante deste cenário, como que eu transformo isso em ação? Como eu coloco isso em prática, né? Enfim, então aqui tem uma série de elementos que vão ser acompanhados, né, pelo Ministério do Trabalho, que vai ser parte da fiscalização, e que você, enquanto líder, precisa estar preparado para lidar com essas temáticas, né? E aí, quando eu estou falando de preparo, eu estou falando de habilidades e competências, né? Para cada cargo que a gente ocupa dentro de uma organização, tem um requisito de conhecimentos tanto técnicos, para a gente sentar numa cadeira, como comportamentais. E quando eu falo de liderança, aí tem um pacotinho extra, porque liderar não é só atingir resultado, é lidar com pessoas. E muitas pessoas, né, falam que um dos maiores desafios da liderança é se relacionar. É como eu me conecto genuinamente com as pessoas, é como eu desenvolvo essas pessoas, é como eu entendo, nas suas particularidades, a situação de cada pessoa, né? Então, é muito interessante que você esteja atento a essas habilidades e competências. E aqui eu destaquei algumas que estão diretamente correlacionadas com questões de criar este ambiente seguro no ambiente de trabalho. Eu estou falando de inteligência emocional, que também não é novidade nenhuma. O quanto eu me conecto e entendo as minhas emoções, acolho a do outro e faço a gestão deste ambiente, né? A temática de diversidade e inclusão. Hoje, a gente tem pessoas laudadas, a gente tem autistas adultos, não é só criança, né? A gente tem TDAH, a gente tem diferenças, né, de gênero, a gente tem um leque de diversidade gigantesco que precisa ser tratado de forma inclusiva, né? Para que gere nessas pessoas o senso de pertencimento, de acolhimento, de respeito. Comunicação clara e efetiva. Não adianta a gente delargar, né? A gente precisa delegar com clareza na informação do pedido que está sendo feito. Tem uma diferença muito grande disso, né? Exatamente, né? Então, a gente não tira pedidos. E, além disso, a gente dá apoio, a gente dá suporte. Porque quando eu estou falando de relação de trabalho, quando eu estou falando de liderança, eu preciso trabalhar a autonomia e desenvolvimento dessa pessoa para que ela seja meu sucessor, né? E por que eu vou temer que alguém seja meu sucessor? Eu preciso subir, eu preciso ter novos desafios, eu preciso me envolver com outras temáticas, né? Então, é todo um círculo quando a gente fala de carreira, também importante, né? Um item que veio com a pandemia de forma muito potencial e que vem ainda se adaptando, né, é a questão do remoto,
É um novo modelo de trabalho. Ele é obrigatório dentro das organizações? Não. Ele é uma prática que vai ser avaliada de acordo com cada empresa, de acordo com cada negócio. Mas se eu tenho o trabalho remoto instaurado na minha empresa, como que eu trabalho essa gestão? Como que eu me conecto com essa pessoa? Como que eu faço para que a coisa realmente aconteça? Né? Não vou só mandar e-mail, não vou só mandar Teams. Eu preciso ter técnicas e ferramentas também para fazer essa gestão. Então, é uma habilidade, é uma competência que eu preciso ter. Né? E uma ética e uma responsabilidade social muito grande. A gente, dentro das organizações, está contribuindo para a sociedade. A gente está desenvolvendo e trabalhando como cidadãos, né? E isso é muito importante do ponto de vista de liderança, de compromisso que a gente tem social. E trabalhar o desenvolvimento contínuo, de novo, né? É importante que eu faça essa gestão de conhecimento, que eu compartilhe, que eu valorize, que eu eleve o nível das minhas equipes, das minhas pessoas. Tá? Então, isso também é uma habilidade. E aí, olhando todas essas habilidades, qual que é a tratativa dentro do aspecto, né, desse tema central da nossa palestra, que é ser um líder consciente? Como que eu me torno este líder consciente? Quando eu tenho uma abordagem empática, quando eu faço essa leitura do todo, quando eu entendo que saúde mental ela é essencial e parceira para eu atingir a melhor produtividade do meu time, para eu alcançar os melhores resultados da minha empresa. A partir do momento que eu tomo essa consciência, eu me torno um líder consciente, munido de habilidades e conhecimentos e com ferramentas para colocar em prática. E aí é o próximo slide que eu vou falar um pouquinho sobre como que eu faço isso no dia a dia, né? Para ajudar vocês a tangibilizar. Pode passar, Pri. E aí, nessa esfera de rotina, de como eu faço isso acontecer, eu estou falando, né, de novo, trazendo aquela habilidade de comunicação para uma relação de comunicação aberta e transparente. A pessoa não pode se sentir, né, o ideal é que ela não se sinta num ambiente onde ela não possa contribuir, onde ela não possa se colocar num lugar de vulnerabilidade, onde ela não possa ter dúvidas, porque ela é taxada como incompetente. Então, essa comunicação aberta e transparente já começa a contribuir para a construção de um ambiente saudável. Quando a gente fala de promoção de respeito e inclusão, de novo, nas práticas do dia a dia, né? Então, como que eu entendo cada potência, cada habilidade, cada ponto positivo do meu time para levar ele para um nível maior, para extrair o melhor disso, e o que eu entendo que ele tem de oportunidade e contribuo e apoio. Né? Então, com isso, eu estou respeitando as limitações, estou respeitando o modelo de cada um atuar, e estou colocando tudo isso em prol de um objetivo em comum, que é atingir o resultado da área, entregar o projeto, enfim, entregar aquele produto. Né? E usar de forma efetiva o feedback. A gente fala muito nas organizações sobre feedback e as pessoas acabam levando para uma esfera de feedback formal, uma vez por ano, eu sentar e resgatar todo o histórico, né, daquela pessoa e falar de tudo que ela fez de bom, tudo que ela fez de ruim, enfim. Feedback tem que ter técnica. Feedback você tem que estar aberto para fazer e receber. Né? É um momento de co-construir. Feedback construtivo é um café que você marca com o colaborador e naquele momento você já entende a oportunidade de fazer alguma correção de rota, alguma coisa que você já entendeu que pode dar ruim lá no final. Então, ele é construtivo e ele pode ser de reconhecimento, é de você valorizar e de você trazer esse reforço positivo. Nós, seres humanos, funcionamos muito com o reforço positivo. O punitivo, muitas pessoas, né, também funcionam com punitivo no sentido de visibilidade dos gaps, né, das oportunidades de desenvolvimento, coloca aquela cenourinha e o cara quer ser o melhor, né? Mas o reforço positivo, ele tem um poder de transformação muito grande. Tanto que, se a gente pergunta aqui para as pessoas, se eu fosse fazer aqui uma pergunta aberta agora, me fale três oportunidades de melhoria que você tem. Aí a pessoa vai falar, eu preciso gerir melhor meu tempo, eu preciso melhorar minha comunicação que é clara, enfim. Me fala 3 fortalezas que você tem.
normalmente as pessoas engasgam, porque nós, culturalmente, não somos treinados e ensinados a olhar para as nossas potências. A gente é treinado para olhar as nossas vulnerabilidades, as nossas oportunidades. E dentro de uma organização, as pessoas estão entregando, as pessoas estão executando, estão fazendo. Por que não trabalhar esse reconhecimento? Né? A gente já falou, questão de equilíbrio de vida, gestão de estresse. Catiane, então o ambiente perfeito não tem conflito, não tem estresse, não tem problema? Não, ele tem. O ambiente perfeito, ele vai ter pessoas preparadas para lidar com essas situações adversas. É diferente. Elas vão acontecer, mas eu também vou estar preparada para lidar com elas, né? E se eu não estiver preparada para lidar com elas, por uma série de fatores, sejam eles profissionais, pessoais, de conhecimento, eu tenho gente olhando e entendendo que pode me dar suporte. Seja dentro da companhia, nas relações, ou encaminhando por um programa como Saúde e Energia, né? Que tem um leque ali de oportunidades, a gente vai explorar um pouquinho mais lá para frente, né? Outro elemento importante é trabalhar a autonomia, né? A gente precisa dar autonomia para as pessoas, dar credibilidade, dar espaço para elas trazerem inovação, dar espaço para elas colocarem as dúvidas sobre processos políticos, o que seja. Quando a gente abre esse espaço, a gente está ganhando muito enquanto gestor, né? Enquanto equipe, enquanto organização. Você está dando oportunidade das pessoas saírem deste mundo, né, restrito da organização e olhar para fora. Quando a gente olha para fora, a gente tem a oportunidade de experimentar outras coisas. Então, quando a gente experimenta, né, dar autonomia, abrir esse espaço, ele é super positivo. Porque, de novo, reforça um ambiente de confiança, um ambiente saudável para estar. E aí, a questão do apoio à saúde mental. Gente, não é mimimi, não é frescura. A pessoa que sofre com alguma questão de saúde mental, ela precisa de acolhimento, ela não precisa de um rótulo. Isso é uma das coisas mais difíceis que a gente tem dentro das organizações, mudar esta mentalidade, né? Um problema de pedra nos rins, que normalmente é ocasionado por pessoas que não levantam para tomar uma água, né? É importante, né? Tem um peso e relevância tanto quanto uma pessoa que sofre de ansiedade. Então, como que eu ofereço apoio para essas pessoas? A primeira delas é tendo consciência sobre a importância do tema e não banalizar ele, é acolher. Ah, Catiane, então todo mundo está doente agora, eu vou trazer e vai virar uma... Se não é você a pessoa que vai dar conta, você, de novo, tem esse suporte, tem essa rede que dê. Às vezes, você pode direcionar até para uma pessoa dentro da empresa que você entende que está até melhor preparada para lidar com esse tema, né? Ou uma pessoa que tem mais acesso àquela pessoa que está apresentando sintomas de sofrimento. Por exemplo, a Priscila é da minha equipe, eu sou líder direto dela. Eu sinto que ela está com algum processo que está tirando essa concentração, que está impactando na produtividade dela. Mas comigo ela não conseguiu chegar nesse lugar de vulnerabilidade. Poxa, mas a Camila, a par dela, é muito próxima. Eu posso chegar para a Camila e falar, Camila, dá uma conversada com a Pri, vê como que tá as coisas, tô sentindo, tal, e outra pessoa fazer esse acolhimento, sabendo que existe um programa para dar suporte, né? Ou até mesmo líder, não sei como lidar naquela situação. O nosso programa de atendimento psicológico no Saúde e Energia, ele não é para quem tem problema, para quem tem doença, ele é para orientação também. Então, você pode usar esse recurso a seu favor, enquanto líder. Kátia, estou aqui com super dificuldade, saí de férias, voltei, estava o caos na área, briga, conflito, eu não sei o que eu faço. Então, vamos lá. Marca uma sessão com a psicóloga, ela vai te trazer um pouco desse olhar de técnicas e habilidades para você lidar com isso, né? E aí, voltar para você. Que sentimento e emoção que um conflito desse te gera? Te coloca em que lugar? E também te potencializar para que você esteja pronto, né, empoderado para lidar com uma próxima. Então, ele também é orientativo, né, ele é de acolhimento também nessas situações.
Um ponto interessante, né, cara, que eu acho que a gente pode contribuir aqui também, é que a gente sabe o quanto que é difícil, o quanto que é um processo a pessoa ela entender que ela precisa de ajuda, né, ou enxergar que o momento que ela está requer um atendimento, né, uma orientação com um profissional qualificado, que não conversar com a família ou conversar com um amigo, né, não vai ser ali a solução para aquela demanda que ele apresenta. Então, essa identificação é um processo muito importante e que não é da noite para o dia que isso acontece. Então, a reflexão, né, que é legal a gente reforçar aqui, é esse reconhecimento, é essa autoavaliação de, nossa, eu acho que isso que a Caixinha está falando faz muito sentido, talvez sim eu precise, neste momento, buscar um profissional. Então, o programa, ele também tem esse objetivo, né, fazer com que as pessoas reflitam sobre como elas estão, né, e nesse processo de reflexão, né, de autoavaliação, elas identifiquem, eu realmente preciso de falar com um profissional, eu realmente preciso levantar minha mão, eu preciso de ajuda. Então, é um processo de prevenção, evitar que a questão se agrave, é ter esse espaço de escuta, né, trazer esse conforto para as pessoas, né, que é essa proposta fundamental que nós trazemos aqui, né? Então, só pegando esse adendo e esse reconhecimento que não é fácil, né? Ninguém está falando que é fácil, né? Em nenhum momento este processo ele é fácil, mas ele traz ali dentro do que as empresas que estão aqui conosco hoje oferecem esse caminho, né? Essas possibilidades, esses recursos para poder auxiliar as pessoas, não é? É isso aí. E aí eu gosto de resgatar a minha vida, né, pregressa ali no mundo das organizações, no lugar que eu trabalhei muito em RH, para deixar uma mensagem clara. Gestão de pessoas não é responsabilidade do RH. Gestão de pessoas é responsabilidade da liderança, né? E aí vocês precisam ter essa consciência, se apropriar dessa responsabilidade desse papel e contar com esse suporte que vocês precisam, venham a precisar, que vocês entendam que tem essa necessidade e contem com esses recursos que estão aqui também disponíveis, tá? E aí, né, um exercício de reflexão, tá? Para vocês, enquanto indivíduos, para vocês nas suas relações, seja dentro do ambiente de trabalho, com meu par, com meu líder, com minha equipe, com minha esposa, meus filhos, amigos, né? Que elementos que eu posso ficar atento e me levar para um lugar de reflexão, de tipo, será que está na hora de eu procurar uma ajuda? Né? Então, olhe para você e olhe para suas emoções e avalie se você está sentindo algum desses itens que está constando aqui nessa lista, né? Então, eu estou comendo ou dormindo muito pouco ou em excesso? Eu tive uma alteração nesses dois elementos, né? Eu estou com muita baixa energia, eu estou com dificuldade, eu me arrasto, sair da cama para mim é difícil, né? Ou é esporádico, eu tenho dias que eu estou com baixa energia, tenho dias que eu estou normal e é fazer essas correlações, né? Também não adianta pegar exemplos únicos, hoje eu estou péssima, estou mal, baixa energia, comi muito, estou doente. Calma, né? É um olhar também para um período, né? Uma análise de recorrência. Então, eu estou me sentindo muito confuso, no limite, eu ando muito assustado, né? Eu tenho ancorado os meus pensamentos muito em preocupações do futuro, que me limitam a agir agora. Eu estou com dificuldade de realizar minhas tarefas diárias, coisas básicas, triviais do meu dia a dia. Se você ticou algum desses itens, é o momento de parar, refletir, acolher esses sentimentos todos que estão envolvidos nesse momento e se dar a oportunidade de autocuidado, né? Pode ser só uma dúvida, mas vai ver, vai lá, né? Conversa com o psicólogo. O psicólogo, vocês vão ver que no momento de anamnese, que a gente fala, que é uma etapa de conhecimento ali, né, um do outro, a gente vai perguntar como que anda seu sono, como anda sua alimentação, como anda seu check-up, suas vitaminas, porque um estado de saúde mental, ele não vem só sobre o ambiente,
sobre os desafios do dia a dia. Ele vem por questões físicas também, por alterações hormonais, de vitamina, de neurológicas, enfim. Então, a gente tem a oportunidade de olhar para esse todo, né, do ser humano, do indivíduo, e também fazer as indicações. Olha aqui, passa no psiquiatra, está num lugar de sofrimento muito grande, toma um medicamento. Nossa, então sou louca. Não, você só está precisando de um respiro para o seu corpo e o medicamento é que vai te colocar nesse lugar de melhor equilíbrio. E aí a gente vai tratar das suas questões mentais, vai entender seu ambiente, vai entender o que está te impactando mentalmente. Mas não existe problema nenhum em tomar um medicamento. Ah, eu vou ficar dopada. Não, é mito. Existem os medicamentos que podem te levar a esse tipo de sintoma? Existem, é fato. Mas existem outros tantos que o médico vai adequando e acertando para te colocar num lugar de equilíbrio, como é a proposta, né? Então, são elementos para a gente usar conosco e com os outros. Né? E no mundo aqui é um olhar, desculpa, cá, que então o líder, ele deve ter em relação à sua equipe, observar, né, esses pontos, esses tópicos, ao mesmo tempo que ele olha para si também, né, até porque é importante dentro de um processo de liderança, de um processo de acompanhar e identificar, né, ali o momento da equipe, olhar para as pessoas individualmente também, poxa, o que eu preciso perceber, o que eu preciso entender minimamente para acolher primeiramente essa pessoa, né, e o quanto que eu também, identificando isso no outro, eu preciso também aprender a identificar em mim mesmo, enquanto liderança, né? Então, acho que esse aqui é um ponto central da tua fala, né? Que é um olhar como um todo, do líder para a sua equipe, né? Para os indivíduos, para os profissionais que atuam ali, né, com ele no dia a dia, e ele mesmo enquanto pessoa, enquanto ser humano, né, que também precisa ser olhado, acompanhado, né? Então, esse autoconhecimento, essa autoavaliação aqui é fundamental. Isso aí, Pri. E aí, eu aqui refletindo, né? Vocês podem se perguntar, Katia, então você está colocando todos os problemas de saúde mental dentro do trabalho, mas ao mesmo tempo você falou que a gente tem outras personas, né? Outras responsabilidades, outras atuações. Eu não vou conseguir ajudar o meu colaborador que está passando por um processo de separação e que tá. Eu tenho aqui, eu criei meu ambiente de trabalho favorável. Tá tudo certinho por aqui. Mas lá fora, ele está vivendo caos. Ele está passando por questões de separação, ele está passando por questões financeiras. Eu não tenho como ajudar. Você não tem como ajudá-lo diretamente. Mas a partir do momento que ele levanta a mão, né, e que você entende também que isso está impactando a produtividade dele dentro da empresa, porque nós somos indivíduos únicos, você tem os programas para te suportar e te direcionar. Então, eu, Catiane, psicóloga, eu atendo temas diversos. Relacionamento, família, carreira, saúde mental, organizacional, e assim como eu, os meus colegas também que estão ali comigo. Nós temos, né, um repertório e expertise em diferentes áreas. Então, tudo que acontece dentro da organização não é único e exclusivamente reflexo de problemas de dentro da organização. Mas eu estando neste lugar de líder consciente e conectado, eu vou conseguir dar suporte quando necessário, quando eu entender que extrapolou o que eu tenho aqui dentro da minha empresa, né? O que eu estou oferecendo aqui dentro da minha empresa. Mas eu vou ter uma escuta ativa, eu vou ter um olhar empático e eu vou acolher essa pessoa e direcionar ela para o lugar certo de acolhimento. Certo? E aí eu passo a palavra para a Pri para ela fazer esse reforço, né? Eu comecei aqui falando um pouco do trabalho do psicólogo, né? Das diferentes especialidades também que vocês têm acesso dentro do programa, como as coisas estão conectadas, né? A gente tem aí uma ferramenta única para todos esses profissionais, que a gente vai montando esse histórico, né? Do paciente, aí já virou um paciente nesse caso. Então, a gente vai montando todo esse histórico para ter esse olhar do todo, né? E a gente tem autonomia para fazer um encaminhamento para um especialista. E, além disso, tantas outras coisas que estão dentro do programa, e aí a Pri vai reforçar um pouquinho para vocês.
Perfeito, perfeito, Cá. Bom, então hoje quando a gente traz todos os recursos que o programa oferece, vem justamente para poder auxiliar, né, a empresa, a organização, as lideranças como um todo dentro desse processo. Porque quando não adianta você somente ter ali a ideia de recursos que são oferecidos, mas ao mesmo tempo não ter a noção de tudo isso e o quanto que isso, de certa forma, vem aí a contribuir e impactar positivamente para a empresa. Então, quando a gente traz esse processo ali dentro das organizações, esse cuidado genuíno com as pessoas, de fato é esse processo de promoção, ou seja, evitar que todas essas questões aqui que a gente falou lá no começo, né, cada as estatísticas, enfim, essas situações aumentem, elas se agravem. Então, o programa traz hoje, oferece, né, ali para as empresas, pessoas que estão aqui nos acompanhando, empresas já parceiras, clientes e os respectivos beneficiários, né, ali colaboradores, né, traz aí diversos recursos, né, então, como equipe de profissionais especializados, tanto na parte de nutrição, psiquiatria, psicologia, então, o psicólogo e o nutricionista, eles caminham junto, né, então, são áreas totalmente interligadas, assim também como nutricionista, profissionais, né, médicos clínicos, entre outras atividades, orientação de carreira, orientação financeira, então, o programa traz uma visão bastante holística no que se refere às necessidades do ser humano, para poder fazer esse contraponto e esse trabalho importante de prevenção, tá? Quando a gente disponibiliza esses recursos aqui, de acesso às pessoas, é importante que elas tenham consciência do que elas estão aqui sendo, tendo a disponibilidade dentro do seu ambiente corporativo, que é o que a empresa vem oferecendo. E, de novo, aqui a gente reforça que a gente sabe que é um processo, né, é um desenvolvimento. Da noite para o dia, a gente não vai, nossa, agora é realmente preciso. Não, é um processo, a gente sabe, a gente está ciente disso, e aqui a gente só reforça o que vocês têm aí, né, à disposição enquanto beneficiários do programa, né, aqui dentro do que a gente se propõe a fazer. E além disso, além das consultas, dos atendimentos, né, ali dos tratamentos que ocorrem junto aos profissionais, temos também uma vasta biblioteca de conteúdos com o objetivo de fomentar conhecimento e desenvolvimento, com temas diversos, focando na prevenção, focando na saúde mental e bem-estar como um todo. Este evento aqui ele já é um exemplo, né, prático do que ocorre dentro do programa, né, que é um evento interno. Então, essas trocas, né, esse transmitir o conhecimento, esse buscar conhecimento, também faz parte desse processo que a gente traz tanto aqui, que a gente reforça tanto no programa, que é fundamental hoje dentro do ambiente corporativo para as empresas. Então, é um convite para quem já tem a disposição de utilizar os recursos, ok? E também é um convite, né, ali para as empresas que, porventura, não despertaram ainda essa necessidade, né, que possa conhecer, né, e fazer parte também aqui desse nosso ecossistema, né, de recursos, benefícios aí que o programa ele oferece, né, para as instituições, tá? Então, com certeza a gente traz aqui uma iniciativa bastante importante, não é mais um diferencial para as empresas, é uma necessidade estratégica para as organizações, e a liderança tem aqui papel fundamental nesse processo como um todo. O líder ele precisa entender o papel dele aqui. Se ele não entende, ele não vai conseguir, consequentemente, transmitir isso para a equipe, consequentemente, não vai buscar os recursos para essa promoção de saúde mental e bem-estar como um todo. Esse exemplo que o líder dá é realmente fundamental para as coisas caminharem da melhor forma. Então, a legislação traz hoje bastante categoricamente o quanto que é fundamental campanhas de conscientização, de promoção desse tema junto às lideranças, e o nosso evento aqui hoje tem justamente esse objetivo de trazer ali, né, esse tema tão importante e relevante aí para vocês, ok? Então, com certeza, a gente traz aqui, né, mais um de diversos eventos que a gente pretende aqui fomentar para poder seguir auxiliando as empresas nesse processo tão importante, não é mesmo? Então, Cá, queria agradecer, né, a sua disponibilidade, agradecer a sua fala, né, realmente
como eu falei, né, haverão outros muitos eventos com temáticas diversas, todas com o nosso objetivo principal aqui, que é de promover saúde mental, trazer esse tema para a mesa constantemente, conscientizar cada vez mais as pessoas, e principalmente colocar liderança, né, para o nosso lado, no sentido de que, olha, eu preciso estar bem também, eu preciso buscar conhecimento, eu preciso conhecer, eu preciso saber como lidar com isso, para que isso reflita intimamente no meu ambiente, na minha equipe, que eu possa colher bons resultados de tudo isso. Ter uma equipe saudável, uma equipe bem, uma equipe realmente engajada, motivada, sabendo que existe esse apoio, esse espaço de escuta, esse espaço de compreensão dentro do ambiente corporativo, ok? Gente, alguma pergunta, gostaria de trazer alguma reflexão, algum comentário, fiquem bem à vontade, aqui a gente, né, colocou o chat, mas com certeza a gente traz aqui dentro né, desse momento aqui nosso, né, com certeza uma grande oportunidade de interação também. Eu vou aproveitar, se alguém, né, se manifestar, até alguém se manifestar, para falar um Por ponto favor, importante. Kati, né, tive uma situação que eu tenho uma pessoa comigo agora, nesse minuto, em crise de ansiedade. O que eu faço? Porque tudo aqui que a gente falou é um trabalho de conscientização, de preparação, de olhar para o ambiente. Mas aconteceu, tá aqui, agora. Bom, a melhor coisa que você tem para fazer no momento é acolher essa pessoa no sentido de tirar ela de um lugar de exposição, né? A ansiedade, ela pode vir com diferentes características, né? Ela pode vir com um choro excessivo, ela pode vir com uma alteração de humor numa reunião, algo mais elevado, mais, né, fora de controle. Ela pode trazer sintomas físicos, as pessoas tremem, transpiram, né? Ela tem alguma palpitação, parece que é algo realmente físico, né? Um problema que pode te agravar para uma morte, né? Dependendo da intensidade dessa ansiedade. O que eu faço no momento que eu vejo que alguém está já fora, né, desse controle? Tira essa pessoa de um ambiente de exposição. Se você tem uma salinha reservada, leva ela para essa salinha. Se você tem um espaço externo, vai com ela para esse espaço externo. E proporciona um exercício de respiração, somente, para ela começar a voltar a ter controle e consciência do seu corpo. E quando eu falo de respiração, é o seguinte: puxa contando 4, segura contando 4, solta contando 4. Então, eu vou lá puxando 1, 2, 3, 4, prendo. Quando a gente faz esse exercício de respiração, você está mandando outros comandos para sua mente, porque a ansiedade é a capacidade da mente trabalhar problemas futuros, né? Que não existem, não estão aqui, não é real. Então, quando você coloca um exercício, por exemplo, de respiração, você trabalha com que a sua mente vá para um lugar de maior consciência do agora, do aqui. Muda o foco. Então, é respirar. É estar do lado e falar, vamos respirar junto. E tá ótimo. E aí você está fazendo já um trabalho de acolhimento. E aí, depois, a gente vê nas tratativas quem pode auxiliar, ajudar, para onde direciona. Mas ficou esse pontinho para trás que acabou passando e que eu achei importante compartilhar. Exato, tem um comentário bem interessante aqui da Ângela, né? Muitas pessoas, quando estão assim, não querem falar, dizem, me deixa, não querem ouvir, né? Já viveu situações assim. Então, realmente, é um processo, né? Quando a pessoa ela toma ali identifica que ela precisa de ajuda, ou que ela quer falar, ou que ela, né, busca ali alguém para ouvi-la de verdade, e até chegar nesse ponto é um processo muito, muito custoso para ela. Isso machuca, assim, porque ela, né, ela não quer se mostrar enfraquecida, enfim, isso tem um estigma muito grande. Então, sabendo disso, a gente reforça aqui, sabemos que é um processo. Porém, o que é importante a gente trazer também, né, Ká, que chegar nesse processo traz benefícios imensos, porque você vai estar dando a oportunidade de que alguém possa te ajudar, que alguém possa te dar uma luz, te direcionar de algo que você sozinha não conseguiu identificar. Então, falar com um profissional aqui tem sido realmente
uma ação fundamental. E o programa oferece isso, né? A Catiane é uma das nossas parceiras, né? A Catiane tem ali horários disponíveis, né, para atender, né? Tá com a agenda ali com diversos horários para atendimento dentro do programa, né? Fiquem à vontade para que possa procurá-la também, né, Catiane? Então, é um trabalho que vem sendo feito com resultados, assim, muito positivos. As pessoas estão realmente agradecidas de terem esse espaço disponível de escuta, né, poder falar com alguém, né, com um profissional para esse direcionamento, para garantir esse direcionamento, para ao menos escutar, né? Então essa dificuldade ela é iminente, como a gente falou no início, as estatísticas elas estão só aumentando e a gente está aqui, né, para poder auxiliar, para poder ajudar e fazer algo por essas pessoas, né? E vocês que estão aqui hoje têm um papel fundamental a partir de agora, sabendo de tudo isso, que vocês têm acesso dos recursos e mais inúmeras coisas que o serviço, que o Programa Saúde e Energia está aqui à disposição para poder oferecer para vocês, ok? Cara, a tua reflexão final, então, para a gente poder fechar aqui, fica à vontade, né? E mais uma vez agradeço imensamente a tua disponibilidade. Está convidadíssima, né, aí para novos eventos que a gente for fomentar aqui no programa. Vai ser um prazer. Nossa, fomos extremamente britânicas, nem 11 horas, a gente chega aqui no encerramento. Quero deixar uma reflexão para vocês, né? Se hoje a gente cuida dos nossos corações, né? A gente cuida do nosso corpo, do nosso físico, por que não também cuidar da nossa mente? Por mais que a gente não esteja aqui tocando, vendo, é um elemento crucial para que você tenha uma boa qualidade de vida. E utilizem o programa, né? Eu tô lá, puxa um horário, é um momento de descompressão. Tem empresa que tem pimbolim, tem empresa, né, que põe a massagem. Também é um momento para você usar para ser ouvida, né? Para você falar, para você trazer o que está te colocando num lugar de sofrimento de maior dor. Então, aproveitem, marca, vamos tomar um café, vamos tomar um chá. Eu costumo falar isso para as pessoas, né? Vamos ter esse momento de troca e acolhimento. Eu estou super à disposição, assim como os meus colegas, como eu disse. Todos nós estamos juntos, todos capacitados e esperando por vocês. Um abraço, pessoal. Parabéns pela iniciativa. Brent, obrigada mais uma vez ali pela iniciativa, né? Todo mundo que está aqui, parabenizar pelo esforço, pela dedicação, né? Por ter reservado realmente esse tempo para estar aqui, né? E com certeza a gente tem aí inúmeras contribuições. A Viviane levantou a mão. Viviane, por favor, fique à vontade. Eu cliquei errado, desculpa. Não tem problema, né? É um tchau, né? Foi um tchau ali, literalmente, né? Gente, obrigada, né? Mais uma vez, estamos à disposição e aproveitem muito o programa. Até, um abraço. Bom final de semana. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.